O cientista político, ex-prefeito de Porto Alegre e deputado estadual gaúcho, Raul Ponte, que descansa em Garopaba nesses dias, avalia para os ouvintes do repórter 1380 as possíveis repercussões da posse de Obama para o mundo inteiro, em especial para o Brasil. O deputado, que está acompanhado pelo mano do PT, ou seja, Antônio Mansur Elias Neto, vai falar ainda sobre o PT e sobre as perspectivas do partido no Brasil e na região. Primeiro, é um prazer estar aqui contigo, conversando sobre esse tema tão importante e num dia histórico, porque a posse do Obama tem essa característica, é um dia histórico para o mundo. Para a América Latina, o Bush significou a tentativa da ALCA, né, da Aliança de Livre Comércio para as Américas, que significava uma pulverização, uma atomização dos países. O enfraquecimento dos países do Cone Sul com ligações, e do próprio Mercosul, né? Com ligações bilaterais com a grande potência da América do Norte. E, felizmente, isto foi barrado. As vitórias eleitorais aqui em vários países de forças populares, forças de esquerda, na Argentina, Bolívia, na Venezuela, né, fortaleceram a expectativa e a perspectiva do Mercosul, e com isto se fortalece também o nosso país. O Brasil tem um papel-chave, é decisivo no processo de integração latino-americano, e eu entendo que, ao menos nos primeiros momentos, o Obama não está em condições hoje de, não só de repetir, né, o projeto do Bush, até porque ele foi uma oposição a este governo que se encerra, mas também, do ponto de vista econômico, né, as relações dos Estados Unidos hoje estão muito mais vinculadas com a China, em especial, com o problema político-militar no Oriente Médio é gravíssimo. O Bush entrou na guerra do Iraque sem saber como sair dela, né? E hoje há o compromisso de Obama de uma retirada gradual ou de um processo de retirada das tropas no Iraque, porque ele também sabe que ali será um atoleiro semelhante ou talvez mais grave do que foi o Vietnã. Então, eu entendo que, ao menos, essas mudanças, e enquanto os Estados Unidos enfrentam o seu grande e principal problema, que foi a bolha financeira, né, da especulação imobiliária, da especulação hipotecária nos Estados Unidos, isso se traduziu na ampliação da crise econômica, porque atingiu a economia real, está atingindo a atividade produtiva naquele país e com reflexos no mundo todo. Eu tenho a impressão que nesses primeiros momentos, ao menos nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, a tradição de reeleição nos Estados Unidos é muito forte, então o Obama se prepara para governar 8 anos, mas eu acho que nesse primeiro mandato nós estaremos um pouco fora das preocupações centrais, prioritárias do governo Obama, e isto é chave para nós fortalecermos o Mercosul. Eu entendo que para o Brasil, para a Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, com o quadro político que temos hoje, a grande tarefa é a integração econômica, a integração política crescente da América do Sul e a constituição aqui de um grande bloco. Acho que esse é o grande caminho que o governo Lula deve continuar trilhando nesse momento. Então, na sua apreciação, na sua avaliação, o governo Obama, de certa forma, paralisado em torno dos seus problemas cruciais, né, que são a crise econômica, desencadeada pelos Estados Unidos, e a crise política no mundo, que é a questão da guerra. Sem dúvida, eu acho que nós teremos um alívio, quer dizer, não tem o Bush incomodando e ele vai ficar parado, deixando acontecer alguma coisa aqui. O projeto que os Estados Unidos tinham neste período Bush para a América, que era a ALCA, né? Este projeto ele está prejudicado. Primeiro, pelas condições internas americanas. Segundo, porque a rejeição a ele é muito forte nesses países que estão consolidando experiências populares, experiências de uma democracia popular,
Claro que ainda todos esses países têm muitos problemas para avançar, reformas ou mudanças mais estruturais, mas eu acompanho e entendo que o momento é muito favorável para nós continuarmos fortalecendo o Mercosul, que é a grande saída, do meu ponto de vista, e hoje do governo Lula, da diplomacia brasileira, é a grande alternativa que o Brasil e a Argentina têm a oferecer para o conjunto da América do Sul. São dois países chaves nesse processo, pela economia, pelo peso, né? Enfim, acho que este é o caminho que nós devemos trilhar, e claro que os reflexos internos disso em cada país também são grandes. Nós precisamos manter governos democráticos populares e levar a cabo reformas profundas em nossos países no sentido da igualdade social, de distribuir melhor a renda. Já está no jornal de hoje, né? Mais uma vez o governo Lula aponta para um crescimento do salário mínimo acima da inflação. Mesmo com a crise, nós vamos ter um crescimento real do salário mínimo. Vários estados já têm pisos regionais superiores, no nosso caso, no Rio Grande do Sul, né? Se nós mantivermos esse crescimento, vamos aí certamente ultrapassar os $300 de salário mínimo no Rio Grande do Sul, o que é importantíssimo isso, né? E demonstra a mudança que, do ponto de vista social, um dos aspectos que revelam a mudança do ponto de vista social do que foi o governo Lula. Nós começamos nosso papo direto na matéria bruta, né? Quer dizer, no assunto, e esquecemos de falar sobre a pessoa do Raul Ponte, que vinha há muitos anos aqui. Mas a gente tem tempo ainda de conversar sobre a relação de Raul Ponte, cientista político, ex-prefeito de Porto Alegre e atualmente já foi deputado federal e atualmente é deputado estadual, que é cientista político, mas eu vou fazer uma pergunta mais voltada para a economia. Embora tenha por trás essa questão econômica da crise americana, uma ideologia fortíssima que foi predominante no mundo, que é o chamado neoliberalismo. Né? O Bush era o ariete, era a ponta de lança desse projeto mundial, né? Que se chama neoliberalismo. Primeiro tem a natureza dessa crise, né? Que eu costumo chamar nas conversas entre amigos, e talvez nunca tenha dito no rádio, no ar, um calote em cadeia, né? Que foi idealizado, trabalhado por toda a economia americana e que veio a acabar num momento em que a grana não havia, quer dizer, a riqueza que estava sendo jogada no papel não havia realmente, né? Então tem essa natureza econômica desse calote, há uma ideologia por trás que é o neoliberalismo. Como é que isso aí vai mexer com o mundo? Qual é a análise que o senhor faz dessa questão? Sérgio, eu acho que a crise que os Estados Unidos viveu, né, é uma crise semelhante a crises cíclicas de superprodução que o mundo vive já em outros momentos. Talvez não tenha, né, a dimensão que teve, por exemplo, a grande crise do século passado, 1930, porque os governos têm uma capacidade muito grande hoje de intervenção na economia, têm uma capacidade de resposta muito superior àquela que existiu lá na primeira metade do século passado. E podem exercer o que aprenderam naquela crise. Exatamente. Quer dizer, né, veja que todos os governos que tinham este ideário chamado neoliberal, quer dizer, com uma rapidez impressionante, todos eles adotaram políticas clássicas neo-keynesianas, né? O que seria um pecado, uma heresia, diante do que os que defendem um Estado fraco pedindo ajuda para o Estado. Exatamente. Né? Uma coisa que saltou aos olhos, não, uma contradição. A expressão mais escancarada disso foi a GM pedindo dinheiro para o governo. O momento da crise, que foi uma crise de superprodução, que levou a que os capitais, para continuarem na ausência de mercado, né, estimular uma bolha especulativa no setor imobiliário, e foram jogando isto, apostando no futuro, e num futuro que era cada vez mais incerto. Raul Ponte, não tenho como agradecer a sua presença aqui. Parabéns, parabéns pela radiofrequência aqui, pelo trabalho que você desenvolve, né? Me surpreendi aqui pelas instalações e pela qualidade do trabalho que você desenvolve aqui em Garopaba. Parabéns. Muito obrigado, então, Raul Ponte.